A mensagem desta noite tem como tema preparados. Nós já estamos aí algumas semanas meditando na palavra de Deus e trazendo como desafio para esta igreja a santidade, a santificação. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, conhecemos, o Espírito Santo nos ensina, nós sozinhos talvez não compreendemos, mas a palavra de Deus diz, através daquilo que Jesus falou: eu vos farei lembrar de tudo que eu tenho ensinado, e o Espírito Santo Consolador estará convosco. Ele é o que sustenta a nossa fé, Ele é quem nos ensina daquilo que a gente nunca ouviu falar, e Ele é aquele que nos faz lembrar daquilo que um dia aprendemos. E é Ele quem de fato, porque é o selo, é o penhor da nossa fé, é o selo para o dia da remissão, então o Espírito Santo nos sustenta. E a palavra de Deus veio nesses últimos tempos, e a minha esposa também, pregando no domingo passado, falou a respeito da santidade e de estarmos nos preocupando em mais e mais buscarmos ao Senhor e vivermos única e exclusivamente para Ele. Quanto mais nós nos consagramos, quanto mais nós nos santificamos, que significa, estamos separados, exclusivos para Ele, Ele vai nos enchendo mais do seu poder, mais da sua graça, mais da sua unção. Ele vai nos enchendo ao ponto que a palavra chama isso de plenitude no Espírito. Nós precisamos buscar isso, de chegarmos à plenitude. Qual é o grau máximo, pastor, que eu posso chegar? É infinito, mas busque chegar sempre à estatura maior. Era o alvo do apóstolo Paulo, inclusive, chegar à estatura de varão perfeito. E para que nós estejamos preparados, que é o tema da mensagem dessa noite, nós precisamos buscar em tudo a santificação também. Por que preparados, pastor Márcio? Porque nós faremos a leitura aqui, em que o salmista, é um salmo de Davi, e ele fala a respeito do reconhecimento dele, de que o Senhor é a luz, de que o Senhor é a salvação, de que o Senhor é aquele que pelo fato de guardá-lo, ele não terá medo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós precisamos nos alinhar com Deus, a cada instante, a cada momento, mais e mais, para que estejamos preparados, como Ele estava para os dias maus, que Ele vai relatar aqui na leitura que faremos. Então, Salmo 27, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Amém? Nós já oramos, eu quero então meditar nessa palavra com você, com cada irmão, com cada irmã aqui presente ou em sua casa, a respeito de que esse salmista, ele reconhecia que só Deus poderia conceder luz, salvação e ser de fato a fortaleza. Mas Deus, ele só não concede. Pessoalmente, Ele é luz, Ele é salvação e Ele é fortaleza. Por isso, não precisamos temer. Como é maravilhoso servirmos a esse Deus, porque Ele não é só um Deus de atributos, de qualidade. Ele tem todos os atributos e todas as qualidades que nós precisamos, mas Ele é tudo o que Ele diz ser. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Eu e você, por exemplo, nós somos bondosos, por exemplo. Mas isso pode ocorrer mudança na nossa vida. Dependendo da situação, nós não encaramos
de uma forma bondosa, ou não fazemos algo bom em algum momento, porque nós não somos em todo o tempo bons pela nossa falha, pela nossa fragilidade. Deus não, Ele é bom, Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é paz. Ele não é um Deus que transmite paz, Ele não é um Deus que tem nele a paz, e aí a gente olha e... Não, Ele é a paz, que o próprio Jesus diz que excede todo o entendimento. Por isso, independentemente do que nós estejamos aí atravessando ou passando, o salmista diz: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, de quem terei medo? Eu estou preparado para tudo que me vier ou sobrevier, porque Deus, Ele é a minha fortaleza, Ele é a fortaleza da minha vida. E então ele repete no versículo 1 no final: a quem eu temerei? Não terei medo de ninguém, e não temerei a ninguém, porque Deus está comigo. Eu não preciso temer o inimigo das nossas almas, eu não preciso temer a ninguém. Ai pastor, tem pessoas querendo me prejudicar, tem pessoas... Olha, aqui está um homem que sabe o que é guerra, aqui está um homem que sabe o que é passar por adversidade, aqui está um homem que antes de ser rei, de assumir o trono, passou por várias humilhações, inclusive perseguições, mas ele foi sempre firme e fiel ao seu propósito, aquilo que Deus tinha chamado. Ele demorou o tempo de Deus, o tempo que o Senhor determinara para assumir o trono. Depois passou por situações de guerra, uma inveja danada sobre esse homem, porque o seu reinado era um reinado, acima de tudo, de justiça, mas um reinado também que despertava nas nações vizinhas, nos gentios, aquela inveja e aquela mania de perseguição. Eu quero dizer para você nessa noite, alguns levam isso como uma palavra de ânimo, outras pessoas ficam mais preocupadas, mas eu quero que você leve como uma palavra de ânimo. Quanto mais você buscar ao Senhor, e quanto mais a luz do Senhor resplandecer em você, as trevas tentarão, grava isso, tentarão se levantar contra você. Uma coisa é tentar, outra coisa é conseguir, ok? Elas não prevalecerão, porque o Senhor é a sua luz, porque o Senhor é a sua salvação, porque o Senhor é a sua fortaleza. E eu realmente fico muito feliz de ler essa palavra e trazer para você, e onde eu disse, né, que algumas pessoas ficam preocupadas, eu preciso abrir esse parênteses também para todo mundo entender. As pessoas às vezes ficam preocupadas porque tem medo, e tem temor, mas eu não quero problemas. Mas você conhece um Deus. Olha, essa é a nossa diferença, amados irmãos e irmãs. Esta é a diferença pelo fato de nós crermos e vivermos com o Senhor. Nós estamos guardados por Ele, nós estamos amparados por Ele, nós estamos protegidos por Ele. Os versículos 2 e 3 aqui, que eu já li com os irmãos, é uma olhada para o passado de Davi, que já era o suficiente para ele ver como Deus o tinha libertado de todos os que quiseram se levantar contra ele e derrubá-lo. O versículo 3 também é a luz daquilo que Deus já fizera no passado. Então Davi confia e ele declara novamente que, seja qual for a emergência, Deus nunca deixaria sozinho, Deus nunca o deixaria sozinho, Deus nunca nos deixará sozinhos. Você crê nisso? Amém? Então fala um amém melhor aí. Você crê nisso? Amém? Amém. Eu creio. Ele nunca nos deixará sozinhos, Ele sempre estará conosco. E o versículo 2 ele fala assim, claramente, mesmo que malfeitores me sobrevenham, mesmo que me tentem destruir, mesmo que os meus opressores e inimigos se levantem, eles é que vão tropeçar e cair, não eu. No versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Por confiar em Deus, ele sempre estava preparado.
Por confiarmos em Deus, nós sempre estaremos preparados. É o tema da mensagem dessa noite. Nós sempre estaremos preparados, por confiarmos no Senhor. E ainda ele fala no final do versículo 3, alguns já pensariam assim, né? Já está bom, né? Tanta coisa, ó, malfeitores sobrevindo, inimigos se levantando, exército contra mim. Mas ainda ele diz, mesmo que haja uma guerra, em que eu seja o tema dessa guerra. Você já foi tema de guerra na família? Você já foi tema de guerra no trabalho? Você já foi tema de guerra em algum lugar? Ou de alguma forma? Mesmo que estoure uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Ainda assim eu estarei firmado no Senhor. Aí o versículo 4 é o clamor, é a oração de alguém que está preparado, mas que quer permanecer seguro. Nós estamos preparados? Estamos, amém. Mas agora ele busca a segurança. É como assim? Essa segurança no sentido da manutenção do preparo. Para que ele permanecesse preparado e firme, ele precisa da segurança. E essa segurança vem do Senhor. Aí ele diz no versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Olha, amados irmãos e irmãs, eu lendo esse versículo, eu fico pensando o seguinte: ele precisava morar no templo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas por quê? Mesmo assim, olhando para a história de Davi e de outros homens e mulheres também, da palavra de Deus, personagens descritos na palavra de Deus, por que que eles conseguiam passar por tantas adversidades e a gente vive uma geração que não quer passar por quase nada? E muitos frustram-se no momento que estão passando por adversidade. Mas se você tem recebido do Senhor a vitória, alegre o seu coração, porque você tem a aprovação de Deus. Mas acima de tudo, você está realmente provando aí dessa forma que a habitação de Deus em sua vida tem lhe dado segurança. Mas eu preciso falar também da parte física. Eu posso ficar só na área espiritual, que é o suficiente, sim, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas eu também quero falar da parte física. Ele desejava morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E ele disse ainda, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, por causa dessa finalização do salmista, eu preciso ressaltar algo físico, sim. Você precisa, até você que está em casa, ainda talvez tenha alguma restrição, que você não pode estar aqui, é você e Deus, nós entendemos e amém, confiamos em você. Mas esse desejo ardente de estar na casa do Senhor, aqui também vem para a parte prática e física do negócio. Nós precisamos estar na igreja. Hoje nós temos um tempo das pessoas viverem muito a sua vontade, sendo que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, diz o versículo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E eu crucifiquei o meu eu com Cristo. Então, essa coisa de, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu estou firme, outra hora eu não estou. Outra hora eu quero trabalhar, outra hora não. Uma hora eu quero buscar, outra hora não. Uma hora eu quero ler a Bíblia, outra hora não. Outra hora eu quero orar, outra hora não. Quando que você vai estar preparado? Desta forma você não terá preparo. Você não estará preparado para os dias maus. Olha, igreja, eu tenho me alegrado no Senhor, porque tantos irmãos e irmãs dessa igreja que passaram por adversidade, e até famílias aqui que passaram pelo luto, estão firmes, porque buscaram o preparo. Buscaram no Senhor, que é a sua luz, que é a sua salvação, que é a sua fortaleza. Buscaram nele a força, e estão em pé. Passaram pela adversidade da doença, passaram por várias situações, mas estão firmes, que é o que o versículo 5 fala, pois no dia da adversidade,
Ele me ocultará, Ele me acolherá, Ele elevar-me-á sobre uma rocha. Você nessa noite pode pedir isso ao Senhor. Senhor, eu estou preparado, mas uma coisa eu te peço, que eu possa realmente te servir todos os dias da minha vida, não perder uma oportunidade para estar na tua casa, não perder uma oportunidade para estar no templo, porque assim eu sei que no dia da adversidade o Senhor me ocultará, o Senhor me acolherá e o Senhor me elevará a uma rocha. Quando o Senhor colocou no meu coração esse texto, esse tema, preparados, eu comecei a pensar não só nos dias que a gente está vivendo, que já são desafiadores, que já trazem consigo muitas situações para a gente enfrentar, muitos problemas para administrarmos, mas nós estamos diante de um cenário que os estudiosos da Bíblia já denominam, e eu creio assim também, como o princípio das dores. E só quem tem um olhar para o Senhor, como Davi tinha, de estar preparado, e de estar na presença dEle, e de estar intimamente buscando a Ele, em comunhão com Ele, que poderá enfrentar os dias maus que ainda não chegaram, mas que nós estamos no princípio deles. Todas as vezes que tem um marco histórico, todas as vezes que tem um acontecimento, melhor dizendo, que vira um marco histórico, é comum sair essa pergunta para os pastores: pastor, é a volta de Jesus? Porque fica todo mundo pensando, lembra de 11 de setembro de 2001? Eu ia assumir a igreja aqui dia 1º de outubro de 2001 como pastor, e eu estava trabalhando, eu estava cumprindo aviso prévio na empresa, e quando veio aquele ataque lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, eu estava fazendo cópia de notas fiscais, alguma coisa lá, e alguém falou: olha gente, o que apareceu aqui na internet, nem sei, Lino, se era o Google, eu já não sei, mas ele achou lá, e ele disse assim: 2 torres foram derrubadas nos Estados Unidos por 2 aviões, e eu ali naquela máquina pensei: Senhor, será que não vai dar tempo de eu assumir a igreja? Jesus vai voltar? Eu tinha esse pensamento antes de casar: será que Jesus vai voltar e eu não vou casar? Então, sempre que tem algo na história que marca, as pessoas vêm perguntar para os pastores: e aí, é a volta de Jesus? Então eu não preciso dizer, do momento, do cenário que nós vivemos, estamos saindo dele, mas estamos ainda nesse cenário que é da Covid. Ah, quantas perguntas já me fizeram: pastor, será que já é a volta de Jesus? E eu tenho dito, baseado na palavra que eu vou ler com você agora. Abra lá, Mateus capítulo 24. Eu tenho dito, não, é o princípio das dores. E a gente não sabe quanto tempo é esse princípio das dores. Então eu li o primeiro texto, para que você saiba em quem você crê, amém? Para que você saiba quem te prepara, para que você saiba quem te sustenta, para que você saiba quem é a sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza, que te dá a certeza: não tenho que temer a nada e a ninguém, para chegar neste aviso de Jesus aqui. Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14, eu farei a leitura. Você vai permanecer com a Bíblia aberta, porque depois eu vou ler outros versículos neste capítulo, e quero partir para o final dessa mensagem. Mateus capítulo 24, de 3 a 14, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu:
vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Para que nós estamos nos preparando? Ou para que nós devemos estar preparados? Sem desfazer de nada que a gente enfrenta, porque foi a mensagem até agora. Nós passamos por adversidades, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca em lugares altos. Mas na verdade, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos no Senhor, é o preparo para esse tempo aqui. Já vou falar para a igreja a minha visão escatológica. Para mim, a igreja vai passar por tudo, por toda a tribulação. A pós-tribulação, como chamam na teologia, na parte da escatologia, pós-tribulacionismo. A igreja passará por tudo, porque eu vejo Jesus dizendo no versículo 13, declarando, quem perseverar até o fim, será salvo. Perseverar do quê? Se ele tirar na metade. Perseverar do quê? Se ele tirar antes. É perseverar porque passou por tudo. E ainda ele diz, o evangelho será pregado, o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí você vai dizer, pastor, mas se for uma tribulação de perseguição, que ele também diz que haverá, como a igreja vai avançar? Como a igreja em certos países, não preciso citar nomes aqui, mas países totalmente fechados para o evangelho, para o cristianismo, em que as igrejas lá hoje estão reunidas, com pandemia, sem pandemia, com neve, com chuva, com sol, com calor, com frio, em um número muito maior do que nós imaginamos, quando às vezes aqui no Brasil dá um boom, uma igreja cresce ou outra acolá, começa a passar por um momento de crescimento, não se compara ao crescimento da igreja perseguida. Então, por que, pastor, que a igreja então cresce, mesmo sendo perseguida? Porque exatamente por causa das adversidades que as pessoas buscam mais a Deus. E por se fortalecerem nele, elas ficam mais preparadas. E por elas estarem mais preparadas, elas ficam mais ousadas. E por elas serem mais ousadas, elas enfrentam. Mas agora a gente que olha para o carro e fala, acho que eu não tenho gasolina para ir para a igreja, e volta e vai dormir. Você vai conseguir passar por isso aqui? Você que está em casa, que talvez poderia estar aqui hoje à noite, vai conseguir passar por isso aqui? Olha, é sério, mas ao mesmo tempo, igreja, é algo em que o Senhor agirá poderosamente no meio da igreja. Eu não sei explicar, primeiro porque eu não passei, ninguém aqui passou por essa situação ainda, mas nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Nós temos algo que tem que sustentar a minha fé e a sua nessa noite. Não é para você sair daqui preocupado, não. É para você sair daqui glorificando a Deus e dizendo, Senhor, eu entendi a palavra. Eu preciso estar preparado, preparada. Eu preciso te buscar mais. Eu preciso parar de brincar. Eu preciso parar de ouvir os falsos profetas que já existem. Por isso nós estamos no princípio das dores. Já existem pregadores do caos. Esse é um extremo. Não é desses que eu quero falar, não.
pregadores da hipergraça. Esse é um falso profeta para mim. Pode fazer o que você quiser, meu amado. Ixi, Jesus te perdoou de tudo e Ele é obrigado a te perdoar. Pode, eu falava quando eu era mais novo, né? Pode meter o pau e brecar seco. Vai nessa não. Porque a palavra de Deus está dizendo, e não é o anticristo aqui não, tá? Falsos profetas, é uma coleção, é uma coletividade, é um pré-anúncio do anticristo, é uma mensagem furada, uma mensagem totalmente descentralizada do evangelho que salva. Porque qual é o desejo do príncipe desse século? Que as pessoas continuem cegas e não resplandeça sobre elas a glória de Deus. E a única forma da glória de Deus se resplandecer na vida de alguém é pelo evangelho de Jesus Cristo, é pela maneira como a pessoa vive Jesus, e antes de tudo isso, é porque a pessoa entregou a sua vida a Jesus. Aí sim, a transformação, aí sim a mudança, a libertação, a cura, há sim certeza de que nós poderemos atravessar tudo isso, porque como eu disse, e não tinha concluído ainda, eu não passei, ninguém aqui passou por tudo isso, por essa lista, não sei se vamos passar, mas se tivermos que passar, passaremos como o salmista passava, no salmo que acabamos de ler, com a convicção de que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, e eu sei que não será um trabalho tão penoso, porque o Senhor nos prometeu uma outra coisa. Olha a pergunta dos discípulos no versículo 3, olha só que interessante no final do versículo 3, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O que te faz lembrar essas últimas palavrinhas do texto? Consumação do século. Uma promessa. Mateus, capítulo 28, versículo 20, a parte B do versículo, diz assim, é Jesus dizendo, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu posso passar por tudo isso. Eu posso passar pelo que eu estou passando agora. Quem conhece a Cristo de verdade, consegue passar pela Covid agora. Pastor, mas teve gente que não passou, né? Até foi embora. Eu falei, acho que em uma das meditações aqui com a igreja, não sei quantos domingos atrás, aí foi num momento devocional, na quarta-feira lá em casa. Eu disse assim, o máximo que a morte pode fazer na vida de um servo de Deus, é entregá-lo para Deus. O máximo que a morte pode fazer na vida de um servo de Deus, é doá-lo para Deus. Senhor, morreu, é seu. É o máximo que a morte pode fazer. Porque, ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Onde está o seu ferimento de fato? A morte foi tragada pela vitória. E a fé, a nossa fé, é a vitória que vence todas as coisas. Vence o mundo, vence a morte. O Senhor está conosco. Amém? O fim do mundo, a consumação dos séculos, essa indagação dos discípulos aqui para Jesus, começa com um sinal gradativo, ou relativo à destruição de Jerusalém. Mas depois Jesus também, por isso que algumas pessoas até falam, não, mas a grande tribulação aqui de Jesus é sobre a destruição de Jerusalém especificamente. Sim, se a gente pensar dos versículos 15 a 20, Jesus está fazendo alusão à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Mas Jesus, ele trabalha as duas questões, que haveriam os dias maus, Jerusalém passaria por essa perseguição, por essa destruição, melhor dizendo, mas depois ele volta à cena, ou foco, à sua volta, aos últimos dias, ao tempo final. Então os três assuntos acabam pertencendo um ao outro: o julgamento de Jerusalém, mas também a consumação dos séculos, que depois da destruição de Jerusalém, começa o passo final na direção da consumação e dos dias finais.
A volta de Jesus, ela marca o fim da ordem do mundo, da ordem mundana. Mas antes disso, antes de Jesus voltar, aparecerão enganadores, falsos cristos, guerras, fome, terremotos, tribulações, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor a Deus. Mas tem uma parte boa aqui também: a pregação do evangelho chegará até os confins da terra, e haverá o fim. Até por causa de situações como essa que nós estamos vivendo agora, as pessoas puderam se abrir um pouco mais para ouvir de Deus. Não sei se elas vão mudar, não sei se elas querem mudar, não sei se haverá uma mudança em massa, não percebi nada até agora, mas é um advento autorizado por Deus, para Ele trabalhar no coração do homem. Deus está trabalhando no coração do homem. Eu fico aqui muitas vezes olhando para esse texto, e tem esse versículo, tem essa declaração aqui no versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu já ouvi mensagem do tipo assim: olha, irmãos, que pena, nós teremos nos últimos dias irmãos desistindo da fé, o amor deles vai se esfriar, de tanto ver iniquidade, de tanto ver as coisas ruins no mundo. Alguns pastores ainda diziam, dentro da igreja. Mas se o teu amor se esfriar, o problema é seu, a culpa é sua. Porque às vezes a gente pega uma pessoa sem preparo e dá a ela toda a razão. A pessoa desiste de estar na presença de Deus, mas nós damos a razão para ela. É porque ela não suportou tanta perseguição. Ela não suportou tanto problema. Nós nunca teremos, igreja, noção do que Jesus passou naquela cruz por nós. E antes dela, humilhação, açoites, cuspiram nele, levaram aquela cruz. Tenho sede, lhe deram vinagre, mas ele suportou. E ele é aquele que nos garante que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então Mateus 24, de 29 a 31, eu estou concluindo, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as trevas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É uma outra parte que eu fiz questão de ler, para meditar com os irmãos o seguinte, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos lamentarão, todos os povos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. É por isso que isso tem que me animar e te animar, a estarmos preparados, a não desistirmos, porque nesse dia nós não nos lamentaremos. Nós nesse dia poderemos contemplar, se estivermos vivos, poderemos contemplar do céu a volta com poder e muita glória do Senhor. É claro que a mensagem dessa noite, ela foi bem simples em relação ao que poderia ser explicado sobre os últimos dias, sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo, mas o objetivo da palavra desta noite é que nós chegaremos a esta conclusão da história, a volta de Jesus, e é para ela que nós devemos estar preparados. Então, se você hoje está sofrendo de algo, enfrentando alguma adversidade, a palavra é para você também, porque Deus quer te levantar, Deus quer te abençoar. Portanto, nós nos preparamos, de fato, é para esse dia, é para o momento que, se tivermos que enfrentar
toda a tribulação, estaremos firmes. E quando Jesus voltar, estaremos confirmados, como Ele mesmo declarou em sua palavra: ao que vencer, ou todo aquele que vencer, será salvo.